ler aqui e vamos falar um pouquinho sobre essa personagem, né? Voltar de novo a falar sobre Genshin e sobre essa personagem que ela foi uma super, mega, ultra blaster surpresa. Resumindo, ela é o Sombra Verde que usa um Kazuha de artefato. Basicamente isso, né? Ela tira resistência, todos os elementos que estiverem na equipe, basicamente, com exceção com exceção de alguns, e ela usa um artefato que dá um Kazuha, que dá 40% de dano elemental quando você faz uma reação de algo. Então, já dá pra ver que é bem sinistro. Então, se o Kazuha é bom por ser o Kazuha, então ela é o Kazuha, então não tem como ela ser ruim. E, sinceramente, ela não me apeteceu muito não, tá? Ela não me apeteceu muito até certo ponto. Eu achei ela interessante, mas entre ela e pegar Conde, ou até mesmo pegar C2 da Nahida, eu falei, não é tão grande coisa, ela não vai somar tanto nos meus times. Já tem o Kazuha C2, já tem o Furina C2, já tem o Jin C2, já tem o Baizu. Ela seria, nada dela me chamou tanto aqui a atenção. Mas não tem como negar que ela é uma personagem que vai, se o Kazuha é bom, ela é boa. Acabou. Só que já vamos tirar um pontinho. O pessoal resume muito o Kazuha ao buff dele. Infelizmente, e eu como main Yoi, que usou o Kazuha por anos, né? Eu posso dizer que o pessoal erra bastante. Ela não vai ser melhor que o Kazuha em alguns times. Por quê? O pessoal esquece. Não é, olha, controle de grupo. Não, não, amigão. Se chama dano. Um Kazuha, o Pro, para 2 a 3 inimigos, dá muito dano. Simplesmente por isso. Então, se ela bufar a mesma coisa que o Kazuha, só pelo Kazuha dar mais dano que ela, o Kazuha já vai ser melhor. Acabou. Só por isso. Só que aí ela tem cura. Então ela tem uma versatilidade. Ela não é tão boa quanto o Kazuha, mas ela é mais versátil. Porque ela faz a função de healer. Então, é o clássico. Personagem morto não bate. Então ela tem essa diferença. Mas o Kazuha ainda vai ser Merciful porque ele tem tanto o controle de grupo quanto o dano pessoal composto dele será melhor. Ponto inicial. Mas aí a gente vai ver a outra coisinha, versatilidade. Amigo, ela é muito versátil. Ela tira resistência por existir. Ela tá no campo, tá tirando resistência. Ativa o E dela, tá tirando resistência. E o artefato ativa fora de campo. Então ela vai ser um Kazuha mais fácil de jogar, com menos dano, mas com setups mais fáceis. É um Kazuha de jogabilidade mais fácil. Que coisa boa. Você não vai ter que ficar voltando. Ai, volta o Kazuha pra ativar o Sombra Verde. Ai, Double Surreal. Não, vai jogando que uma hora você ativa as coisas. Acabou. Muito, muito fácil mesmo. Então, você tem uma facilidade na gameplay dela abissal. Então, ela já tem essa facilidade. Ela é mais fácil. Ela é uma tipo a Chevrolet top. Só que aí, vendo os vazamentos, que eu vejo, eu não tenho isso não, eu vejo, tem que se planejar. Eu peguei a C1 dela e li. E eu falei, caraca, isso muda tudo. Falei, peraí, C1? Mas todo mundo tá falando que a C2 ela é roubada. A C2 dela é absurda. É assustadora a C2 dela. Só que tem um probleminha a C2 dela. Para certos times, é muito menos relevante. Vamos combinar que entre 60% de dano crítico e 45% de ataque, tem uma diferença muito grande, né? Então, ela para certos times não vai ser tão bom. Mas, o que me chamou a atenção é a C1 dela, que dá resistência à interrupção. E pelo que eu vi, foi bufado 2 vezes essa resistência à interrupção. Então, provavelmente, vai ser uma boa resistência à interrupção. E, sinceramente, se for uma resistência à interrupção a la Kill, eu não vou pegar, não. Tá? Sinceramente, eu não vou pegar, não. Na verdade, se não for uma boa resistência, talvez eu nem pegue ela, tá? Sinceramente, talvez eu nem pegue ela. Talvez, no máximo, dou uns tirinhos e resolver, eu não veio, tá? Mas a C1, dando resistência à interrupção, resistência à interrupção maneira, vai ser bom demais. Quem já conhece o canal já sabe do que eu tô falando. Por quê? Por causa dessa personagem aqui. E eu tenho 1 trilhão de vídeos falando sobre forças e fraquezas dessa personagemzinha. Então, eu não olho os personagens pro macro do jogo. Só um pouquinho. Eu olho os personagens e penso, eu consigo jogar esse personagem numa comp com a Yoi ou a Eula? Infelizmente, a Eula tá triste, né? Ela não tem nada, mas a Yoi continua se mostrando como uma DPS que envelheceu muito bem, mesmo sendo fraca. E eu pensei, gente, eu vou conseguir isso mesmo? Eu vou ter um Kazuha que vai fazer a minha Yoi não ser jogada pra longe, porque eu já falei, vamos para abismo, eu ainda não fiz, e vou esperar ela chegar. O time mais forte da Yoi é esse aqui. Esse é o time mais forte da Yoi. Mas tem um probleminha bem simples. A resistência à interrupção da Yoi é negativa. Então você tá jogando esse time aqui e você tem 2 problemas principais. O setup do Kazuha é muito demorado. E eu tenho Kazuha C2, entendeu? Tem um Kazuha C2, então eu preciso, em certas horas, usar a ultimate dele. O que me faz
perder um tempo significativo no Bennett. Outro problema. O setup às vezes é tão grande que você perde tanto o buff do Kazuha, que dura 8 segundos, e o da Yoi dura 10, e também eu perco o Sombra Verde, porque fazer o setup de Hydro para Yelan e para Yoi não é tão simples. Então você acaba perdendo em média 2 segundos do macro DPS da Yoi. E a Yoi tem um problema, que o dano dela aumenta, porque ela vai ganhando bônus de dano com o passar do tempo. Então quando às vezes você toma um tapa, ó, toma outro, você acaba dando a última flecha do segundo combo dela sem buff do Kazuha. Então, esse é o time mais forte nos primeiros 8 segundos que a Yoi tá batendo. E tem uma dificuldade gigante que é uma porrada. Então, você vai ter que esquivar. Então, você já percebeu já que ela, com a C1, resolve esse problema dessa personagem. Eu sinto que essa personagem foi feita para Yoi. A Ele, ela foi feita de maneira geral e tal, foi feita pensando em outros personagens. Eu não me importo. Sinceramente, eu nem pensei em outros times com ela, mas só nesse time, quando eu vi essa resistência de interrupção. Sendo uma boa resistência de interrupção, eu tenho só esse time aqui maravilhoso. E outra coisa, com o Bennett vai ser muito fácil ativar o artefato para dar 40%. E se eu pegar ainda a C2 dela, eu vou poder colocar uma ampulheta de proficiência na Yoi, porque eu vou ter o ataque da arma, o ataque do Bennett e o ataque da C2 dela. Então, olha que bizarro. Esse aqui vai provavelmente ser o time single target mais forte da Yoi. Claro que, tirando o Kazuha, você perde o dano em área da ult. Então, em múltiplas wave, o Kazuha faz quase sozinho, tá? Esse time aqui, com o Kazuha batendo com a Yelan, já faz o abismo. Então, a Yoi tá aqui só como um bônus, né? Esses três bichinhos aqui, qualquer coisa aqui dá dano, mas você me entendeu. Então, ela resolvendo esse problema, não é só isso aqui não. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, ou até mesmo o time mais forte da Yoi, que é esse aqui. Você tira o Baizu e coloca ela. O que eu vou simbolizar ela aqui? Colocar um albedo, eu tenho um albedo equipado? Tem. Aí eu vou ter a minha Furina C2 com resistência retirada, com a cura dela estacada no máximo, e ainda, se eu pegar a C2, dando ataque. Então ela vai ser o Baizu, vai ter a composição do Baizu, que o Baizu tá lá pra curar e dar um escudinho lá com cré. Então ela já vai fazer o que o Baizu faz, e ainda esse Baizu aqui, ele tem aquele livrinho que dá 40% de ataque, 45, 40% de ataque, igual, tirando a resistência de Pyro também. O único problema desse time aqui é que eu não acho que dê pra dar o... Por isso que eu não tô contando, esse time aqui, eu acho que não vai dar pra tirar o Pyro. Ou seja, fazer o artefato. Então vai ser dar 40% de bônus elemental só para essas duas aqui, que sinceramente, essas duas sozinhas aqui com alguma cura faz qualquer coisa single target do abismo, então, mas eu não acho que vai dar para dar aqui não. Eu fiz alguns testes com a queridinha aqui e não dá, não tira, tá? É porque você vai ter que usar a ult da Yoi, aí você vai perder vaporizar. Dá para forçar, mas sinceramente é melhor a consistência do vaporizado que aqui mesmo, né? Mas aí, imaginando num cenário que dê, não dá. Mas dê para fazer isso, carregado, aí ativa ela, alguma loucura assim, absurdo. Mas só por causa disso. Então, essa personagem pra Yoi vai resolver a maioria dos problemas. E é bizarro que antigamente o pessoal falava, não vai vir um personagem que vai dar interrupção, quem mata a constelação de personagens. Eu acho que a Rui já o querer balancear o jogo, ela saiu dessa. Agora tá nem aí. Mas ainda tem essa questão de balancear o jogo que pode ainda estar lá. Então, se a C1 dela não for boa, não der uma boa resistência à interrupção, se for, sei lá, uma resistência à interrupção da Beidou, eu não pego. Eu quero uma boa resistência à interrupção. É C1 de personagem limitado. Então, eu quero, cara, que ela fique quase imparável, se possível. Mas eu acho que isso é até demais. Então, eu vou ter que fazer esse teste. Fazer esse teste não, que eu não vou atirar. Vou esperar os testes sair. Nossa, Lê, mas você tá tão feliz por quê? Porque ela, viabilizando esse time pra minha Yoi, faz eu finalmente deixar a minha Furina com a minha Eula. E, sinceramente, eu nunca achei que a Yoi, né? Na época, quando lançaram as bonecas, a Yoi era... né? Era muito ruim. Mas, amiguinho do céu, eu não tenho noção do quanto a Eula é dependente da Furina. Que é o único buffer para dano físico global, tá? É bizarro, tá? E meu Bennett é C6, então você tem esse problema. Que, literal, os únicos buffers, já que a Eula só consegue ser minimamente decente sem Hyper Bloom, Hyper Carry. É literalmente só ela. Então não tem nada decente de alto valor. Então tem esse ponto. E não só isso, com essa variação aqui. Então você já tem, eu conseguindo tirar duas unidades de valor fortes, a Furina e o Kazuha, e deixar com a Eula.
que é ela que tem uma dificuldade abissal nesse desafio. A Yoi faz tudo, pô. Até múltiplas. Eu tenho opção. A minha Yoi é uma caixa de ferramentas. Uma ferramenta multiuso. Eu consigo fazer time para tudo. Múltipla. Ela tem dificuldade em múltiplos alvos. Você coloca um Kumbaizu, a explosão em área já funciona e acabou. A Iola não. Então isso aqui é só quase um sonho sendo realizado. Quase um sonho sendo realizado. Então eu tô muito feliz com esse ponto. Só que eu já falei. Hypei tanto que eu tô tão na criança assim, tipo, parece criança quando tá querendo abrir o presente na árvore de Natal. Bizarro. Muito bizarro. Meio triste porque eu tinha pegado a C2 a minha Jean pra brincar um pouco com ela. E a bichinha já ficou ultrapassada pra caramba, né? Ficou muito ultrapassada, né? E outra coisa que eu também pode ser bem legal, esse time com ela, entendeu? Ale, mas não tem a chance da sua Yoi não vaporizar nesse time aqui, amigão? Sinceramente, tô muito não preocupado com isso não, tá? É melhor a Furina vaporizar do que a Yoi. Você tem noção do quanto é melhor a Furina vaporizar? Ainda a minha Furina C2, então já tem uma pequena noçãozinha. Mas mesmo assim, é muito bom eu poder brincar agora com isso daqui, tá? Então, eu tô aqui pra falar sobre isso, né? Deu as coisas lá que Kazuha e ela são diferentes, vai ter impactos diferentes. E não, ela não vai matar o Kazuha, dado que o pessoal esquece muito do dano pessoal do Kazuha, que é bem significativo, principalmente em múltipla. Porque o Kazuha é para dano em área. Ele tem um ótimo dano em área e ainda junto os personagens. Você não tem noção do quanto isso é importante. Do quanto isso é importante pra Dedel nos abismos. Então não tem isso. Lê, single target. Single target, aí você perde um valorzinho legal mesmo. Então não tem muito o que fazer, não. Aí, no single target, adivinha, ou seja, ela tá vindo pra ser a substituição do Kazuha pra single target, cara. E pra múltiplos elementos. Meu amigo do céu. A resistência à interrupção que o pessoal fala é peso, é dar peso pro personagem por ele não ser lançado. Quanto que essa C1 vai dar de peso pra boneca, velho? Cara, você não tem noção do quanto eu tô. Eu não quero saber, tá? Eu não quero saber. Eu não quero saber mesmo. Além, então você tá falando realmente que se você. Ela só vale a pena se a C1 dela te der bastante resistência à interrupção e a C2 dela. Não, gente. Não é isso, ó. Muito pelo contrário. Ela vale de qualquer jeito. C0, tô falando pra essa bichinha aqui, ó. Pra ela, tá vendo? Ó, pra ela. Pra essa boneca que tem uma resistência à interrupção bizarramente baixa. Que ela, muitas vezes o pessoal fala que ela é colada ao Zhongli. E infelizmente, o Zhongli não é uma unidade de valor tão forte pra ela. Porque ela é fraca. A Rutal perder 10% de dano com um Zhongli, ela que já tem um dano que é bom, um Arlequino perder 10% de dano, a Arlequino já tendo muito dano, é muito diferente da Ioi perder 10% de dano, ela sendo fraca. Então esse é o problema. Usar um Zhongli com a Ioi é para você manter a consistência do vaporizar com a coisa que você perde uma unidade de valor gigantesca. Então você poder ter uma C1, substitua o escudo, que tire mais resistência do que o Zhongli, que dê ainda 40% de bônus elemental, mais do que um com pedra arcaica. E sim, eu já testei Zhongli com pedra arcaica. É difícil pra caramba e dura até pouco. Aquele artefato dura 12,20. 12,20! Você tem noção do que é 12,20? E o que dura 20 segundos é a porcentagem maior de bônus elemental. E ainda vai bufar a Yelan. Eu acho, né? Acho que vai bufar ainda a Yelan. Aí eu tenho que ver. É que eu não vi a aplicação fora de campo de gel dela. Se tem. Aí eu vou ficar devendo. Me perdoe. Mas ainda assim, acho que dá pra brincar um pouquinho. Que dá pra tudo essas coisinhas. Tranquilo. Então, isso vai transformar a Ioi de um ponto assim, de tornar ela finalmente versátil. Tá? Bizarramente versátil. E ainda mais que se eu pegar a C1 dela, eu vou pegar a C2. Um Zhongli, que vai dar resistência à interrupção. Vai dar 40% de ataque, 45% se eu não me engano, vai dar 45% de vida e ainda 40% de bônus elemental. Meu amigo, vai transformar essa boneca a um ponto assim dela ficar utilizável no abismo, cara, meu amigo. Porque você não sabe, a minha é C2, tá? É C3. A minha é C3. Então, amigo do céu, eu não acho que vai ser. Vamos bufar a minha Yoizinha, pô. Finalmente a minha, tá bom? Então, planejamento, né? Daqui quando acabar esse banner. Faz tempo que eu não tô tão feliz assim com o jogo. Lê. E Arconte, sinceramente, não tem muito. Eu não tô hypado pra Arconte. Lê, por quê? Porque eu não vejo
o que Arconte vai somar na minha conta? Vou pegar porque Arconte. Nossa, lembra por quê? É simples. É simples, gente. Arconte vai aplicar Pyro. É a minha personagem principal é uma DPS de Pyro. Se Arconte aplicar um pouquinho de Pyro, já não cabe de decente com os times da IOI, porque vai roubar o vaporizar dela. Se Arconte for um sub DPS, elas for um sub DPS, vai dar o mesmo problema dos monopyro da IOI, que é, vai ter que usar o Zhongli, porque senão vai sair voando os personagens tudinho. Então, a Mavuika Arconte Pyro é a Arconte que menos faz sentido pra minha conta. Ale, mas se ela vinha dando 1 milhão de dano, aí sinceramente eu acho até meio chato, porque é só pela brutalidade, não pela versalidade. A Furina é uma personagem maravilhosa. Eu quero um Arconte no nível da Furina. Eu já tenho a minha Narida parada. Você percebeu? A minha por que eu tava querendo a minha a Furina, a Narida C2? Porque ela tira defesa e tira resistência. Ia dar uma bufada da minha Shogun, que é C2, e na minha Eula eu poderia colocar Eula, Mika, Narida e Raiden, que ia comentaria o dano do personagem, que o físico falta bufadores globais. E era esse o meu plano. Agora não vai ser mais, que dane-se, né? Dane-se na C2, pelo amor de Deus, né? Pelo menos pra minha conta, tá? Então o planejamento tem aqui 128 tiros, mais 40. Não, aqui é 138, mais 40, 170, mais uns 60 tiros, mais uns 200, mais de 200 tiros, né? Dá pra garantir pelo menos a C1. Aí eu tento a C2, tá bom? Aí eu tento a C2. E a arma dela? Deixa pra Rerun. Deixa pra Rerun. Eu sei que mudou, mas sinceramente eu não tô muito afim disso aqui, não. Eu prefiro a C1 dela, garantir a C1 e tentar a C2 do que tentar a arma, porque a C2 é um buff mais garantido. 45% de ataque para IOI vai valer muito mais do que dano elemental. Lê, por quê? Porque essa C2 a minha IOI dá 24% de dano elemental, a C6 do menos já dá 15%, a arma, os artefatos, tudo. Então tá muito dano elemental empilhado, ou seja, os 20% que vai dar a arma dela, se não me engano, não vai ser tão diferente quanto a porcentagem de ataque. Porque eu posso substituir a porcentagem de ataque por proficiência, tá? Então esse vai ser o meu plano, pegar no mínimo a C1. A C1 já tá garantido. Com esses tiros aqui, a C1 tá garantido. Talvez eu garanta a C2. Lê, você deu azar. Você vai garantir a C2 dela? Eu vou esperar até o último dia do banner nesse caso. Se a resistência de opção dela for boa, vou garantir nesse ponto aí. Por quê? Porque ainda quero Arconte. Então eu tenho que segurar, porque a Arconte já tá vindo aí, acho que na 4.3. Então tem que segurar um pouquinho de tiro. E talvez o que eu possa fazer é jogar o jogo, né? Talvez isso me force a farmar um pouquinho, infelizmente. Eu só fico triste, vocês vão me ver triste, tá? Por isso que eu tô fazendo esse vídeo, se a resistência de interrupção dela for ruim. Amigo, vocês não têm noção do quanto eu for triste. Lê, mas você não acha que tá colocando expectativa demais? Pô, sinceramente, sim, pô. Se for uma resistência à interrupção mediana, só que eu posso colocar um Chico. Eu não lembro, eu não sei se resistência à interrupção acumula. Eu acho que não, mas aí eu vou ficar devendo. Na verdade, se tiver algum Theorycrafter programador aí para me responder, que se eu colocar um chip, ela fica imparável, resolvido. Porque a Eula tem uma gameplay mais satisfatória só porque ela é uma cavala, nada derrubar ela. Isso pelo menos tem aquela facilidade. Então se você puder jogar com a IOI e você puder não desviar, isso já vai dar uma ajuda gigantesca para ela. Muito boa. E dependendo também, tem essa facilidade. E eu tô muito, mas muito feliz. Estou contando os dias para esse banner fedorento acabar, né? Pra eu finalmente poder ter o buff que vai tornar a minha Yoi meta, o melhor personagem do jogo. Obviamente que não, mas você entendeu. Muito obrigado e até o próximo vídeo.